Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a segunda aula do módulo 5 e com essa aula nós vamos estar fechando esse módulo de noções de patologia humana. Nessa aula nós vamos tratar, sobre os distúrbios patológicos mais comuns. Então, os distúrbios que acometem, principalmente o desequilíbrio em níveis de circulação sanguínea e o equilíbrio hídrico, que é o equilíbrio da quantidade de água que tem no nosso corpo, nós temos basicamente essas alterações e são essas que nós vamos tratar nessas aulas. Então, nós temos tipos de alterações hídricas, como o edema, nós temos a alteração quanto ao volume sanguíneo, a quantidade de volume sanguíneo, que nesse quesito nós temos a hiperemia, hemorragia e o choque. E também nós temos alterações devido à obstrução intravascular, ou seja, uma obstrução dentro de um vaso sanguíneo, que é embolia, trombose, isquemia e infarto. Então, são esses distúrbios que nós vamos estar trabalhando hoje nessa aula. Primeiro que a gente vai falar é um pouco sobre alteração hídrica, que é o edema. Então, o que é o edema? O edema nada mais é do que o acúmulo de líquido, O acúmulo de líquido no corpo, o acúmulo de líquido no organismo. Esse líquido principalmente é água, tá? O que causa o edema? Muitas das vezes, pressão sanguínea aumentada, dificulta a drenagem venosa, ou seja, a troca, de líquidos dos vasos sanguíneos lá para o sistema linfático, como, por exemplo, a gente já estudou, que muito desse líquido, ele é transportado através do sistema linfático. O líquido, ele acaba se acumulando, lá no intestino, ou seja, fora desses vasos sanguíneos. Eles podem se acumular também dentro dos vasos linfáticos, tá? E aí a gente tem a diminuição da quantidade de proteínas, muito líquido fora dos vasos sanguíneos. Esse líquido, ele não consegue ser excretado, ou a gente não consegue excretar via urinária também. Então, assim, a gente pode ter doenças associadas, a gente pode ter condições patológicas associadas, a gente pode ter uma alteração renal, a gente pode ter uma insuficiência renal, assim como a gente pode ter um outro tipo de obstrução ou algo que esteja impedindo a circulação da água. De alguma forma, essa quantidade de líquido ela acaba se acumulando, principalmente ali nos nossos membros, membros inferiores e membros superiores. E aí a gente acaba tendo o edema. O edema nada mais é do que essa estrutura aqui, como vocês podem ver. Como é que a gente pode verificar que isso é edema? Quando você aperta, aqui como nessa figura está fazendo, ó, isso daqui é uma região que está edemada, ou seja, ela está cheia de líquido. Então, quando a pessoa aperta, ela fica durante 1 minuto, continua assim, fundo, não retorna, tá? Então, geralmente, você tem um aumento, desse membro, um aumento de tamanho, você consegue perceber, às vezes fica inchado, e aí você começa a ter essas estruturas. Quando você aperta, essa região que você apertou, ela continua funda, tá? Aqui seriam os edema na mão, ó, a mão bastante inchada aqui. E aqui é um exemplo de outro tipo de edema, porque o edema não dá também só nesses membros. Em algumas situações, seja situações infecciosas, pode ter o edema pulmonar, por exemplo, que é o acúmulo de líquidos aqui no pulmão, aqui no fluido. Pode ser uma grande quantidade de secreção ou alguma outra condição de infecção que leva ao acúmulo de líquido no pulmão. A próxima que a gente já vai ter é a alteração, do volume sanguíneo. Então, aqui a gente tem a hiperemia. A hiperemia ocorre quando a gente tem um aumento muito grande do volume sanguíneo, tá? Então, lembrando, recapitulando, o edema é o acúmulo de líquidos, principalmente água,
E aqui a hiperemia é o aumento, né, do volume de sangue, o aumento do sangue nos vasos, tá? Então, aqui a gente tem um maior aporte sanguíneo e, consequentemente, diminuição do escoamento, tá? E aí a gente tem a dilatação do vaso, o vaso aumenta de tamanho. Então, aqui é um exemplo de hiperemia ativa ou arterial, onde a gente tem a dilatação desse vaso devido ao aumento da quantidade de sangue, ele aumento do fluxo sanguíneo, tá? E, consequentemente, o aumento da pressão na resistência daquele capilar. Então, aqui é um exemplo de hiperemia fisiológica, né? Por exemplo, quando a gente tá fazendo alguma atividade física ou acontece alguma situação, mas em geral é quando você tá fazendo alguma atividade física, você acaba percebendo que você tem um aumento, né, de quantidade de sangue. Aí a pessoa fica vermelha, tem gente que fica vermelha aqui na bochecha, tem gente que fica vermelha aqui nessa região, né? Então, você vê que você tem um aumento do sangue nos capilares aqui no rosto. Isso daqui é fisiológico, ou seja, normal, devido a alguma alteração, né, no nosso corpo, como, por exemplo, durante uma atividade física. Mas uma situação inflamatória já causa uma hiperemia patológica. Então, outro que a gente tem em relação à alteração da quantidade do volume sanguíneo é a hemorragia. Só que aqui, no caso, a gente não tem o acúmulo de sangue, né? A gente já tem a saída de sangue de dentro do vaso, né? A gente tem perda de sangue para fora do organismo, tá? Então, aqui a gente pode ter hemorragias externas, né? Como hemorragias que você consegue visualizar o sangue realmente saindo, e hemorragias internas, em que ela está fora do vaso sanguíneo, mas está se acumulando ali em determinada região do corpo, né? Hemorragia interna é um órgão é uma situação, desculpe, muito complicada, principalmente no caso de acidente, porque pode acabar o acúmulo de sangue ali, pode acabar comprometendo o funcionamento de alguns órgãos. Então, uma situação de urgência que deve ser tratada bem rápida. A gente também pode ter hemorragias arterial, que é devido ao rompimento de uma artéria, né? Aqui o sangue, a quantidade de sangue que passa numa artéria é muito maior do que uma quantidade de sangue que está passando num capilar. Então, a hemorragia arterial ela é muito mais perigosa. A gente tem também uma hemorragia venosa, quando você tem o rompimento de um vaso sanguíneo, né? De uma veia. E aí você tem uma saída contínua, um sangue vermelho também, escuro. E no capilar, não, a quantidade de sangue já é bem mais pequena, né? Você tem aqui, por exemplo, um corte que rompe um capilar, aqui é bem mais fácil já de tratar. Claro que não estou falando que é uma condição que deve ser ignorada, né? Tem todo o primeiro tratamento para isso daqui, né? O atendimento, o primeiro socorro para isso daqui. Além da própria hemorragia, a gente tem outras situações que a gente tem um acúmulo também de sangue, né? Aqui pode ser devido a várias situações, tá? Tem situações de doenças que provocam isso daqui, processos infecciosos, problemas de alguma doença, né, causada no sangue, pode causar isso daqui. Então, aqui a gente tem essas petequias, que são essas manchinhas pequenas, equimoses, né, que são essas áreas mais aqui intensas, olha. Esse daqui é um hematoma, que é um coágulo, né? Geralmente essas coisas aqui acontecem quando você se machuca, né? Bate, alguma coisa assim. E tem também púrpura, né? Que são hemorragias espontâneas. Existem pessoas que têm a deficiência, né? De algumas atividade plaquetária e ela acaba tendo hemorragias espontâneas, né? Acaba aparecendo vários pontos hemorrágicos na pele, que são chamadas de púrpuras. Outro distúrbio em relação ao volume sanguíneo é o choque, né? Aqui o choque é como se fosse uma falência. Choque é uma parada repentina, né? O corpo ele não consegue reagir àquela alteração porque ela aconteceu de forma muito rápida. Então, a falência, né, ela é um grave distúrbio de circulação,
certo? Então, a gente pode ter um choque causado por uma falha, né, num mecanismo que bombeia o sangue, como, por exemplo, o coração. A gente pode ter problemas que nos vasos sanguíneos, né, alteração da resistência da parede vascular. A gente pode ter também um baixo nível de fluido no corpo, certo? Sangue e líquidos corporais. Então, tudo isso daqui pode levar a algum tipo de alteração. Então, vamos falar aqui alguns tipos de choque. Como eu falei para vocês, choque é uma parada muito rápida, é uma alteração rápida de uma condição para outra. Já é um choque. Então, o choque cardiogênico é ocorre quando a gente tem a incapacidade de bombear adequadamente. Então, por algum motivo, o sangue, o coração, ele não consegue pulsar corretamente e dessa forma ele começa a alterar a quantidade de volume sanguíneo que ele precisa mandar para os outros órgãos. Então, que situações pode ocorrer, né? Pode ocorrer com infarto, arritmias, embolia pulmonar, que aí ele dificulta a filtração do sangue, né? E pode alterar a função do coração também, tá? Então, a gente tem o choque hipovolêmico. Hipo é quando você tem uma perda súbita grande da quantidade de líquidos. Como, por exemplo, uma hemorragia intensa, ela pode acabar levando a um choque, se não for contida logo. Então, a pessoa ela vai perder uma hemorragia. Em uma hemorragia, por exemplo, ela perde uma quantidade de sangue muito intensa que a pessoa acaba entrando em choque devido à quantidade muito baixa de sangue no organismo. A gente sabe que as hemácias elas são fundamentais porque é através das hemácias contidas no sangue que nós fazemos o transporte do oxigênio. Então, imagine que uma coisa vai acabar interferindo na outra, tá? Então, a gente pode ter também sangramento intensivo, perda de plasma, desidratação. Aqui a gente tem o choque séptico, né? Que é quando a gente tem contaminação por bactérias que são produtoras de toxinas, né? Causando a intoxicação numa pessoa. E aí você tem já um choque séptico, é como se fosse uma infecção a nível mais geral, né? Uma resposta inflamatória, uma resposta generalizada, certo? É como se fosse uma infecção grave. Outro choque séptico também é em relação à ativação generalizada de leucócitos. A gente tem também o choque neurogênico, né? A desregulação neurogênica resulta na diminuição do tônus de artérias e veias, e a gente tem a diminuição da resistência e diminuição do retorno venoso ao coração. Então, o choque neurogênico ele acaba interferindo, né, acaba na circulação do próprio coração, na circulação sanguínea do coração. E esse daqui é o mais comum, é o choque anafilático. O choque anafilático, como se fosse, gente, uma reação alérgica intensa. Não é uma reação alérgica comum, como às vezes a pessoa tem, né? Com uma alergia de pele, ou uma tosse, ou espirra. Isso seria uma reação alérgica comum. Um choque anafilático é quando você entra em contato com algum alérgeno ou alguma substância que te provoca alergia, certo? São substâncias de vários tipos, né? Porque a gente já sabe que a gente tem alergia a todo tipo de coisa. A gente tem alergia a comida, a gente tem alergia a cheiros, a gente tem alergia a produtos químicos, a medicamentos. Então, a gente tem vários tipos de alérgeno, que são substâncias que provocam alergia. Então, se a pessoa ela entra em determinada quantidade e essa quantidade geralmente é muito alta, ela pode acabar com choque anafilático. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, ele acaba instigando, né, uma reação imunológica muito intensa, que acaba prejudicando a nós mesmos. Então, numa situação aqui, por exemplo, olha, um lábio, aqui, essa parte forma, esse choque anafilático, ele pode formar edema também. Grande preocupação de você ter uma situação como essa daqui e essa daqui, que é a obstrução das vias respiratórias. Isso daqui pode levar à morte da pessoa. Então, o choque anafilático é algo também que requer uma urgência médica para se reverter rapidamente isso daqui antes que a pessoa morra, né, por insuficiência respiratória.
Aí a gente já começa a falar sobre alterações devido à obstrução, né, intravascular. Então, o primeiro que a gente vai falar é sobre embolia, né? Embolia é quando você tem um corpo sólido dentro de um vaso sanguíneo obstruindo o fluxo, né? E aí você acaba interferindo no transporte do sangue, né? Você acaba ali interferindo, né, na passagem desse sangue. Existem vários tipos de causa, né, que está relacionada à embolia, mas 90% está relacionado à tromboembolia. Então, a gente vai falar um pouquinho ainda lá no outro slide sobre trombose, que é como se fosse a união da tromboembolia. Então, a gente tem vários tipos de embolia. Embolia gasosa, né? Que você tem um acúmulo de gases. Embolia gordurosa, quando você tem um acúmulo de substâncias gordurosas, tá? Então, aqui tá um exemplo. Olha, aqui, quando você forma um êmbolo, e esse êmbolo, muitas vezes, ele não fica parado, ele começa a se transportar pelo vaso sanguíneo. Só que ele pode chegar, a gente sabe que o vaso sanguíneo é único. O que vai alterando é o que? É o calibre do vaso, né? Uma artéria, uma veia, uma vênula e capilar. Então, se ele chegar num capilar, ou se por acaso, dependendo do tamanho desse êmbolo, ele se desprende, chega e obstrui uma artéria, por exemplo, no coração, a gente pode levar a uma outra condição muito mais grave. Então, a gente tem a trombose, né? Lembra que eu falei para vocês que muitas das vezes a trombose, ela pode estar associada à embolia, né? Formando a tromboembolia. Então, é um processo que caracteriza da solidificação dentro do vaso, tá? Então, aqui é um fluxo sanguíneo normal e aqui está formando um trombo, ó. Mas o que acontece para formar a trombose? Primeiro, a gente tem essa tríade aqui. Lesão endotelial, ou seja, uma lesão na parede do vaso. Hipercoagulabilidade do sangue, então a gente tem uma maior atividade das plaquetas, fazendo o coágulo, né? E consequentemente formando o trombo. E com isso, a alteração do fluxo. Porque vocês imaginam, o trombo é como se fosse um obstáculo. Então, aqui está passando uma quantidade de sangue. Aqui, quando ele chegar nessa região, já não vai passar a mesma quantidade, porque tem um obstáculo que está tampando basicamente a metade do vaso. Então, aqui, ó, a quantidade que está passando aqui é totalmente diferente da que está passando aqui. Então, isso acaba fazendo uma alteração do fluxo sanguíneo. Essas situações de trombose e embolia, né, formação de trombos, ela pode acabar levando a essa outra situação, que é a isquemia. A isquemia é quando você tem a redução ou parada do suprimento sanguíneo. Então, lembra que eu falei para vocês que aqui a gente pode estar tendo cada vez menos quantidade de sangue circulando. Se chegar a um ponto em que se reduzir muito ou simplesmente parar esse vaso e entupir, eu vou acabar gerando a isquemia, né? A isquemia nada mais é do que a morte, digamos assim, tá? Em termos bem popular falando. Esses vasos, eles acabam não recebendo o sangue. E aí, lembrando novamente, o sangue é importante porque é através do sangue que os nossos órgãos retiram o oxigênio para que eles se mantenham vivos e ativos, né? Então, se ele não está recebendo sangue, automaticamente ele não vai ter a quantidade de oxigênio suficiente, certo? Então, aqui eu acabo tendo uma isquemia. E o que é um infarto? O infarto geralmente ocorre no coração, que é o infarto do miocárdio, né? Então, aqui, quando eu tenho muito tempo, né, um tempo prolongado de isquemia, uma isquemia prolongada, então, observe que uma coisa está levando a outra. Imaginem que formou um trombo, esse trombo alterou o fluxo sanguíneo, lá do outro lado não está chegando sangue suficiente, automaticamente não vai ter oxigênio suficiente naquele local. Aí vai passando o tempo, essa área entra em infarto. Infarto é a morte propriamente dita da célula. Então, a célula ela para de funcionar porque ela precisa de oxigênio para manter a sua atividade. Então, ela começa a entrar em necrose.
Lembra que nós falamos que necrose é morte celular, né? Então, o infarto, ele acaba levando à necrose, certo? Então, pode ser causado por oclusão arterial, devido a eventos trombóticos ou embólicos, expansão de um ateroma, que é muito, muito comum. A gente vai falar sobre o ateroma e aterosclerose, né? Tumores, certo? Então, a gente tem infarto causado por isquemia, que é o infarto branco ou isquêmico. E aqui a gente tem essa situação, né, que é a falta do suprimento de sangue, né, necrose das células do miocárdio, células do coração. Mas a gente também tem infartos vermelhos ou hemorrágicos, que já é o contrário, né? Você já tem um aumento muito grande da quantidade de sangue, seja por uma hemorragia, acaba interferindo na atividade do coração. Vamos falar agora um pouquinho sobre os distúrbios cardiovasculares. O primeiro que a gente vai falar é sobre o acidente vascular cerebral. Aqui a gente tem no cérebro, tá? Na região do encéfalo. Então, AVC acontece no cérebro, tá? Por isso que é acidente vascular cerebral ou derrame cerebral. Pode acontecer de duas maneiras, tipo como eu falei ainda agora. Tem o AVC isquêmico e tem o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico ocorre devido ao quê? À isquemia, né? Devido à falta de suprimento de sangue nessa região, fazendo com que as células da atividade cerebral comecem a falhar devido à diminuição do aporte sanguíneo e, consequentemente, de oxigênio para essa região. Mas a gente pode ter o AVC hemorrágico, né? Que é quando ocorre uma ruptura no vaso sanguíneo, bem aqui, ó, no cérebro. E aí isso acaba gerando uma hemorragia, né? Uma hemorragia intracraniana, que acaba levando ao AVC, mas aí já é o contrário, é por aumento muito grande de sangue, tá? Pode acontecer por um trauma, por exemplo, esse AVC hemorrágico. Os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC são fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo, confusão mental, alteração da fala ou compreensão, alteração da visão, alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar, dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente, tá? O outro que a gente vai falar um pouco é sobre o infarto agudo do miocárdio, ou simplesmente o infarto, que a gente, inclusive, falou um pouco ainda há pouco. Então, o infarto do miocárdio, muita gente também chama de ataque cardíaco, já é no coração. É quando ocorre a morte, né? Você tem a morte dos músculos do coração, alguma região. Ou seja, o miocárdio ele sofre em alguma região um dano, certo? A principal causa hoje que se tem do infarto é a aterosclerose. A gente vai falar um pouco sobre a aterosclerose. Então, o infarto ele pode ocorrer em diversas partes do coração, depende de qual artéria foi obstruída. Em raros casos, o infarto pode acontecer, né, por contração da artéria, interrompendo o fluxo de sangue ou por desprendimento de um coágulo. Então, em geral, gente, o infarto está relacionado à placa, né, de aterosclerose que é formada, que acaba interferindo na passagem do fluxo sanguíneo para lá, e aí acaba tendo a necrose, a morte das células do miocárdio. Então, o principal sintoma do infarto é a dor ou desconforto na região peitoral, né? Então, você sente uma dor súbita, uma dor intensa, podendo irradiar para costas, rosto, braço esquerdo, e geralmente é no braço esquerdo você sente uma dor. Esse desconforto costuma ser intenso e prolongado, acompanhado da sensação de peso ou aperto, né, no peito, certo? Suor excessivo, palidez e alteração na frequência cardíaca. Então, aqui é uma figura que mostra, aqui, ó, o ponto, né, a área de isquemia
Aqui, lembra que eu falei para vocês que o infarto a gente tem uma isquemia prolongada. Só que quanto mais tempo a pessoa fica sofrendo dessa isquemia, maior pode ser a gravidade do infarto. Então, aqui, ó, a área isquêmica, olha aqui a área isquêmica enorme. Isso daqui não tem como reverter. Se a célula entrar em necrose aqui, não tem como reverter. Numa situação dessa daqui. Em outras situações, tem como reverter. Então, vamos falar um pouco sobre a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença que está muito relacionada ao infarto. Muito. Por quê? Porque é uma doença em que você tem um acúmulo, né, de gordura. E de onde vem essa gordura? Da nossa alimentação. Sim, você tem acúmulo de gordura que formam placas. Elas se acumulam no interior da artéria e chegam a obstruí-la. É tipo um trombo, só que aqui são de gordura. Então, eles chamam de aterosclerose. Então, na maioria dos casos do infarto, ocorre quando há o rompimento dessas placas, levando à formação de coágulo. Então, pode ocorrer que a gente tem essa placa ela pode acabar circulando, chegando a uma artéria, a um vaso lá no coração, né? E aí diminui, né, consequentemente, o fluxo de sangue lá, e com isso diminui a oxigenação nas células do músculo do coração, que é o miocárdio, e aí acaba induzindo uma isquemia e ao infarto, tá? Então, nós vamos ver um vídeo que explica como que ocorre basicamente esse processo da formação da placa de aterosclerose. Aqui você está vendo um coração e o vaso normal e um endotélio delgado, sem obstrução do fluxo sanguíneo. Ainda não apresenta nenhuma lesão aterosclerótica. Aqui são vistas as partículas de LDL colesterol entrando no espaço subendotelial. Este é o espaço entre a porção interna do vaso sanguíneo, ou células endoteliais, e a membrana interna elástica, mostrada aqui por uma camada delgada. Uma vez instaladas neste espaço, as partículas de LDL colesterol podem tornar-se oxidáveis, ficando mais perigosas e acelerando o processo de aterosclerose. Aqui vemos os monócitos se acoplando ao endotélio e entrando na camada íntima, atraídos pelas partículas de LDL colesterol oxidadas. Quando os monócitos estão instalados na camada subíntima, eles passam a ser chamados de macrófagos, sendo vistos aqui englobando as partículas ricas em colesterol. Aqui vemos o início de uma massa adiposa, consistindo de macrófagos e partículas ricas em lipídios. Agora, esses macrófagos são chamados de células espumosas. Aqui, a massa adiposa está madura e é revestida por uma capa de fibras que recobre as células espumosas expandidas. A capa de fibras é parte de uma tentativa mal sucedida do organismo de interromper ou cicatrizar o desenvolvimento da placa aterosclerótica. Com o progresso da região aterosclerótica, há um aumento na quantidade de tecido fibroso e também morte das células espumosas no centro da lesão. Estas liberam o colesterol em uma massa expandida de lipídios. Agora vemos uma placa aterosclerótica mais madura. Embora a massa de lipídios esteja maior, esta encontra-se revestida por uma densa camada de fibras e está sob baixo risco de ruptura. Mas este risco pode se alterar no futuro. Neste estágio, a região da placa aterosclerótica atinge um tamanho suficiente para estreitar o vaso. Isto pode limitar o fluxo sanguíneo e causar sintomas de angina estável. A angina estável representa sintomas de dor no peito, que pode ocorrer sem esforço, em repouso. Neste estágio, a placa de aterosclerose rompeu-se, progredindo de uma placa estável a uma lesão instável. O núcleo de lipídios pode agora se misturar ao sangue, levando ao estágio de trombose ou oclusão. No local da ruptura, o material do ateroma se mistura ao sangue. Este material, rico em lipídios,
funciona como um estímulo, ativando as plaquetas e fatores de coagulação, o que leva a um rápido progresso do trombo ou coágulo sanguíneo. Neste estágio, o trombo tanto pode continuar a evoluir ou ser contido, como mostrado aqui, eventualmente recoberto por células endoteliais. Isto pode levar a um posterior estreitamento do vaso sanguíneo. Em muitos pacientes, todos esses processos de que falamos até agora podem ocorrer sem nenhum sintoma. Se a trombose continuar a progredir, ela pode crescer cada vez mais, incorporando mais fatores de coagulação e mais plaquetas, eventualmente provocando um importante estreitamento do vaso sanguíneo. Este tipo de lesão pode resultar em sintomas de angina instável, a qual, com frequência, é precursora de infarto do miocárdio ou ataque cardíaco. A angina instável é a dor no peito que ocorre sem esforço, em repouso. Aqui, a trombose levou à completa oclusão ou bloqueio do vaso sanguíneo. O fluxo sanguíneo está bloqueado e o coração está privado das células sanguíneas carreadoras de oxigênio. Esta é a causa mais comum de um ataque cardíaco. Está mostrado aqui o tecido muscular cardíaco que realmente morreu num ataque cardíaco. A causa é o bloqueio arterial, caracterizado em nossa animação. Então, vocês viram o vídeo, né, que ele fala bastante sobre essa placa. Um dado importante que ele falou é que muitas das vezes, enquanto está se formando essa placa da aterosclerose, muitas das vezes o paciente é assintomático, né? Então, isso é um perigo, porque é um processo... Então, é um processo longo, não se forma do dia para a noite, e que a pessoa acaba... não tendo sintoma. E aí, quando vai perceber, já está entrando em processo de infarto. Quando você tem um processo de infarto, dependendo da área, né, que foi afetada, você consegue ainda viver normalmente, mas muitas das vezes a pessoa ela tem que estar tomando alguns antiagregantes plaquetários para evitar a formação desses trombos, né? Algumas pessoas têm que fazer alguns procedimentos, como a angioplastia, né, para tentar desobstruir o vaso, né, para liberar o fluxo sanguíneo para o coração novamente. A hipercolesterolemia é uma dessas causas que formam a placa do ateroma, porque a placa do ateroma é uma placa gordurosa, né? Uma placa de lipídios. E como é que a gente obtém isso? Através da nossa alimentação, certo? Então, a gente está muito relacionado ao nível de colesterol no sangue. Então, o colesterol é medido principalmente pelo HDL e o LDL, que são lipoproteínas que trabalham para garantir uma circulação de colesterol no nosso corpo. Então, o HDL geralmente é chamado de colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. Por que isso? Então, aqui está uma figura exemplificando. Porque o LDL, ele deposita a quantidade de gordura e o HDL, ele tenta retirar. Então, quando a gente está comendo, olha aqui essa figura, a gente acaba ingerindo gorduras, né? Gorduras provenientes da nossa alimentação. Então, também chamados de triglicerídeos. Esses triglicerídeos, eles acabam se acumulando, né? Eles vão chegar no nosso vaso sanguíneo. Quando eles chegam no nosso vaso, a lipoproteína HDL, ela transporta esse colesterol do vaso sanguíneo para o fígado, para a gente armazenar. Por quê? Porque em certa quantidade, a gente consome a gordura para algumas atividades metabólicas, né? A gente queima, é uma fonte de energia também, assim como a glicose. Em determinadas situações, a LDL, ela vai e acumula, né? Tira do fígado e acumula no vaso. A questão é quando a gente tem uma grande quantidade de triglicerídeo aqui. A HDL, ela não consegue suprir toda essa quantidade e aí a LDL, ela acaba trabalhando, porque ela é uma lipoproteína que deposita gordura, tá? Então, você tem um aumento da gordura e você não consegue retirar toda essa quantidade. Então, o que que acontece? Tudo em excesso faz mal. Então, a gente acaba tendo a formação de uma placa gordurosa, né? Que é a placa de ateroma, ou aterosclerose.
Outra situação é a hipertensão arterial. A gente vai falar um pouquinho sobre hipertensão arterial, mas eu acredito que muita gente já ouviu falar, né, que é devido à elevação dos níveis de pressão, uma elevação mantida, né, uma elevação sustentada, ou seja, aquela pessoa ela sempre vai estar com a pressão alta. Tem vários tipos de fatores, a gente vai falar melhor lá no módulo de farmacologia. Vamos falar sobre distúrbios metabólicos, né? A gente pode ter distúrbios devido ao metabolismo de certos carboidratos. Um desses carboidratos seria o que? A lactose. Então, tem certas pessoas que nascem com uma deficiência dessa enzima, que é a lactase, que a lactase, você não tendo essa enzima, você acaba perdendo a capacidade, né, de utilizar, do seu corpo utilizar e digerir a lactose. A lactose é um carboidrato ou um açúcar que é encontrado em leites e produtos lácteos, né? Derivados do leite. Então, quando a pessoa ela consome muito leite sem saber que tem a intolerância à lactose, ela pode ter náusea, dor ou distensão abdominal, gases, irritação intestinal e diarreia. Outro que a gente tem é o diabetes mellitus, né, que é um distúrbio que já é devido ao metabolismo da glicose, outro carboidrato. A glicose é um açúcar, né, encontrado, né, nos carboidratos, certo? Que a gente consome. Então, o diabetes ele pode ocorrer devido ao aumento, né, o acúmulo de glicose no sangue. Pode ser devido a uma insuficiência de produção de insulina, ou pode ser um problema nos receptores de glicose que são armazenados no fígado. Então, a gente vai ver ainda mais também sobre o diabetes, lá no módulo também de farmacologia. Mas o que a gente já pode adiantar é que é uma doença que é provocada devido ao aumento dos níveis de glicose no sangue. Então, sede intensa, assim como você tem muita quantidade de urinar e muita sede, muita quantidade de urinar, pode ter piora da visão, pode estar relacionado à obesidade, aumento da pressão arterial, cansaço, difícil cicatrização, também tem o histórico familiar, então a gente tem várias causas do diabetes aí. Outros distúrbios são os pulmonares, como a asma, que é uma doença pulmonar crônica, né? Uma doença que cursa, né, de longo período, caracterizada por inflamação, é um processo inflamatório que ocorre nos brônquios e bronquíolos. E quando a gente tem a broncoconstrição, ou seja, o brônquio, você diminui aqui o tamanho dele, consequentemente, você tem a obstrução das vias aéreas, né? Passa menos oxigênio ali, né, nesse brônquio, e aí a pessoa ela fica com uma dificuldade de respirar, certo? Uma respiração curta. Então, quem sofre de asma é sensível a uma variedade de substâncias. Então, tem várias substâncias que podem causar essa broncoconstrição. Isso daqui, ó. Tá? Quando eu tenho uma constrição, significa que aqui vai passar menos ar do que aqui, não é isso? Então, as crises podem ser desencadeadas por vários fatores, né? Vários tipos de substâncias, fumaça de cigarro, partículas de poeira, alérgenos, mofo, quando você faz exercício que aumenta uma demanda, né, de respiração. Então, a gente tem vários tipos de respiração que causam asma. Vários tipos de processos que induzem asma. Então, quais são os sintomas? Tosse seca, chiado no peito, dificuldade para respirar, porque ele entra em broncoconstrição, respiração rápida e curta, desconforto torácico, ansiedade, certo? Então, a gente tem vários tipos de sintomas aí da asma. Outra que a gente tem é o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica ou enfisema pulmonar, também chamado. Aqui a gente já tem uma inflamação seguida de fibrose, né? Então, aqui já é algo muito mais complicado. Aqui a gente também tem a broncoconstrição com a dificuldade de respirar, só que é algo muito mais intenso, né? Muitas das vezes essa doença ela é característica de pessoas fumantes, né?
que aí as substâncias contidas no cigarro, ela acaba induzindo essa broncoconstrição crônica, certo? E ela já tem também uma taxa de letalidade muito maior. Outros distúrbios é de infecções pulmonares, né? Que pode ser causada por micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, muito raramente mais bactérias também. Então, a pneumonia é uma inflamação pulmonar aguda, né? Provocada por diversos micro-organismos. A gripe já é causada por vírus, certo? A tuberculose são por bactérias, certo? Então, aqui, por exemplo, na gripe, a gente tem tosse, né? Geralmente com catarro, febre. Na pneumonia, a gente já tem uma falta de ar, além da tosse e o catarro, dor no peito a respirar, uma febre alta que dura muito mais tempo, né? Então, ela já é, digamos assim, uma complicação maior, certo? Então, a pneumonia, você já tem aqui, por exemplo, o brônquio, né, cheio de secreção. A tuberculose já é diferente, já é causada por uma bactéria, a pessoa ela se contamina e essa bactéria consegue causar uma infecção nessa pessoa. Essa bactéria é chamada de bacilo de Koch, certo? Então, as formas de transmissão é tosse, espirro, então você entra em contato, né, com a gotícula contaminada com esse bacilo pela via respiratória. E aqui já é muito mais complicado, como eu falei para vocês, a tuberculose é uma bactéria específica, que é esse bacilo. Então, já tem febre, tosse seca, cansaço, falta de apetite e suor excessivo, tá? Já é uma complicação muito maior, a tuberculose. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, certo? Caso não tenham entendido, revejam o conteúdo, revejam essa aula. Leiam a apostila e façam os exercícios e qualquer coisa podem entrar em contato comigo. Então, um grande abraço a todos e fiquem bem.